Gente, o Espírito Santo de Deus chora muito. O Espírito Santo de Deus, ele geme por você, ele geme, né? Ele sente as tuas dores, ele sente as minhas dores. O Espírito Santo de Deus, ele sente as nossas dores. Deus é maravilhoso, muito maravilhoso, perfeito. Eu não sei como os seres humanos não amam a Deus. Como não amar a Deus, gente? Como que tem pessoas que não amam a Deus? Como é que tem pessoas que não amam a Jesus? Não tem como não amar a Jesus. Alguém que deu a própria vida por você, que renunciou a sua vida para você. Alguém que veio na terra, renunciou ao seu trono, né? Renunciou às riquezas. Jesus foi alguém que renunciou às riquezas, gente. Quando ele disse para aquele jovem, né? Aquele jovem que obedecia os mandamentos, e ele perguntou de Jesus, né? O que faltava, né? Para ele seguir, o que foi que Jesus disse? Pega os teus bens, vende e reparte aos que não têm. Quando Jesus falou isso, aquele jovem não seguiu Jesus. E Jesus foi esse que renunciou o reino do céu para vir na terra, viver com os pecadores, levar o evangelho aos pecadores, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, resgatar os pecadores, né? Dar a vida dele por nós. Jesus renunciou, gente. Ele poderia estar no trono, mandar os seus anjos, né? Vai lá, anjo, vai lá e dá a sua vida pela humanidade. Jesus fez diferente. Ele veio, quem veio foi ele. Deus enviou foi o seu próprio filho, foi o melhor. Sempre Deus nos dá o melhor, gente. Como não amar esse Deus, gente? Como é que pode alguém não amar a Deus? Como é que pode alguém não amar a Jesus? Como é que pode? Não dá para entender, né? Não dá. Louvado seja tanto o amor que ele nos deu, tanto o amor que ele nos dá. Quantas vezes Jesus nos perdoa, quantas vezes Jesus nos aconselha. Minha filha, o caminho não é esse. O caminho é esse aqui, minha filha. O que eu tenho para você é melhor, é maior. Louvado seja o nome do Senhor, eu te libertei. Para que tu quer volta para a escravidão? Muitas pessoas entregam sua vida para Jesus, estão lá na liberdade, estão caminhando com ele, que pensa que não volta de novo, né, para a escravidão, volta para o cativeiro. Lembra daquele povo do Egito que sentiu saudade de ser escravo? Tem gente que sente saudade de ser escravo, gente. Sabia disso? Tem gente que sente saudade de ser escravo. Eu tenho saudade de ser escravo. Nunca tenho. Jamais, todos os dias eu agradeço a Deus pela a liberdade que Ele me deu hoje. Essa liberdade, né? Essa liberdade espiritual. Hoje eu não vivo depressão, porque hoje eu não sou oprimida pelo pecado, não sou deprimida pelo pecado. Tem pessoas que são deprimidas por causa dos seus pecados, oprimidas por causa dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. E que a mão de Deus que não está encolhida venha te abençoar. Que a mão de Deus que não está encolhida venha te sustentar. Que o Senhor abençoe todos que estão chegando, que o Senhor dê a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. As minhas lutas é eu nos pés do Senhor, é eu chorando ao Senhor, eu dobrando os joelhos ao Senhor. Jesus está voltando, Deus, continue na fé, não saia do caminho, não saia da presença de Deus, não saia, não saia, não deixa nada te afastar, nada que vier de dor. Eu faça como eu, quando as dores vêm, eu corro para Jesus. Quando as dores vêm, eu conto para o meu Pai. Quando as dores vêm, eu dobro minhas orações, eu choro, eu me humilho para Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, o que a humanidade está passando, essas dores, é para se render, né, ao Senhor. Deus está quebrando o coração de muitos, gente, muitos corações de pedra, que não estão nem aí pela vida dos outros, que não estão nem aí pela sua vida. Se você entender o que está acontecendo, o que é gemido de dores, né? Então é preciso a dor, porque para ver se o que acontece, para que as pessoas sejam salvas. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, gente. Então, infelizmente, tem pessoas que vão passar pelas dores grandes,
para que se renda ao Jesus. O Senhor está quebrando o coração de pedra, para que essa pessoa se renda. Se você prestar atenção, qual é a tua história que você chegou a Jesus? Às vezes é por causa que você está querendo a cura do teu filho, a cura da tua esposa, a cura do teu esposo, porque você está com alguma dor. E por causa dessa dor você está perto de Jesus. E por causa dessa dor você está sendo salvo. E por causa dessa dor você está se aproximando de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a dor nos aproxima de Deus. Quando tudo vai bem, ninguém quer saber de Deus, gente. Pode prestar atenção, porque tudo vai bem. Ao contrário, tudo está bem, aí que nós temos que adorar e agradecer esse Deus, porque está indo tudo bem. Mas, infelizmente, tem pessoas que só buscam a Deus se estiver na dor, porque se tudo vai bem, não ora, não congrega, não jejua, não medita na palavra, não busca Deus, porque tudo vai bem. A dor, ela faz a gente ficar mais próxima do nosso Deus. Mas eu sou que nem criança. Eu sou que nem criança, gente. Quando eu sinto uma dor, eu corro para o colo do meu pai. Eu vivo no colo de Deus. Eu vivo no colo de Deus. Agora vamos nos alimentar do pão da vida. E vamos nos alimentar da palavra de Deus, esse pão que alimenta a nossa fé. Se nós temos fé por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós damos ouvido à palavra de Deus, a nossa fé aumenta. Deus é bom demais, muito bom. Deus é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no versículo 24, gente. Mateus 7, no versículo 24. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho aqui, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo livramento que o Senhor nos deu e deu à nossa família, que nós não vemos, mas que o Senhor livrou. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, meu Deus e meu Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, sem nós merecermos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor não esquece de nós, não esquece dos teus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado pelo tudo que o Senhor tem feito por nós, que somos tão infiéis contigo, mas o Senhor sempre fiel conosco, sempre fiel com a sua palavra, Pai, honrando a sua palavra na vida daqueles que crê. Deus abençoe a todos. Mateus capítulo 7, no versículo 24. A casa na rocha e a casa na areia. Aonde que está a tua casa? A tua casa está na rocha ou a tua casa está na areia? E vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos alimentar da palavra de Deus e aumentar a nossa. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que mensagem linda. A casa na rocha e a casa na areia. Mateus 7, versículo 24, fala a casa na rocha e a casa na areia. Toda pessoa, pois, que escuta a palavra de Deus, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, gente, para nossa casa, a nossa vida ser edificada na rocha, que é Jesus, tem que ter prática da palavra. Os imprudentes, eles não praticam a palavra de Deus. Você já ouviu, né, na palavra de Deus que Deus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Quer dizer, que os filhos das trevas praticam mais aquilo que as trevas mandam do que os filhos da luz praticam o que Deus manda. Olha só, gente. Então, nós não temos que ser aqueles que vivem pedindo oração. Sempre falo isso. Nós não temos que ser aquele que vive pedindo uma palavra. Às vezes você chega numa live cristã e você diz assim, eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra, né?
quero uma palavra. Aí as pessoas começam a te dar algum versículo, mas você pratica a palavra que você ouve? É isso aqui que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está dizendo, gente. Muitas das vezes você chega, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra. Mas o que que você está fazendo com a palavra? Você está praticando? Olha o que que Deus veio dizer aqui, o que que o Senhor veio nos ensinar. Quando nós nos praticamos a palavra de Deus, nós somos prudentes. Se eu preciso de prudência, eu preciso ter prática da palavra. Eu não tenho que só falar a palavra ou só ouvir. Eu tenho que ter prática da palavra, porque eu praticando a palavra, eu serei uma pessoa prudente. Você está entendendo, gente? Nós temos que entender isso, porque às vezes eu não entendo as pessoas. Elas pensam que pregar a palavra, falar de Deus, todo tempo, eu adoro a Deus, eu falo o nome de Deus e não sei o quê, mas a gente vê aquelas vidas sem prática da palavra. A gente vê tantas pessoas que pregam a palavra imprudentes, sem prudência, sem prática da palavra. A gente vê um povo que diz que ora, que diz que vai para a igreja, que diz que ouve a palavra de Deus, mas é um povo sem prudência, é um povo sem prática da palavra, é um povo que a sua casa, a sua fé não está firmada na rocha. E a nossa fé precisa estar firmada na rocha, gente. As dores vão aumentar, as lutas vão aumentar. Você está aí cada dia mais vivendo uma luta, um dia atrás de outro de luta, mas você está vencendo. Por quê? Porque a tua fé está firmada na rocha. E nós temos que praticar a palavra de Deus para que a nossa fé seja firmada. Sem prática da palavra, gente. Sem prática da palavra, não tem como você estar na rocha, não tem como você estar em Cristo. As pessoas, elas querem estar em Cristo sem ter prática da palavra. E olha aqui que Jesus fala, é o próprio Jesus que está falando aqui, ensinando. Ele diz, e todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, foi Jesus que disse. Ele estava dizendo isso para os discípulos, para todos aqueles que estavam ouvindo. E as pratica, ele disse que ele assemelha essa pessoa ao homem prudente, à mulher prudente que edificou sua casa sobre a rocha, edificou sua casa sobre a prática da palavra. Eu sempre falo, seu filho pode não ter prática de palavra, seu marido não pode ter prática da palavra, a sua esposa, mas você que está na presença de Deus, você tem que ter prática da palavra. Eu que estou na presença de Deus, eu tenho que ser praticante dessa palavra. Às vezes, né, você fala, meus filhos estão fora da igreja, mas você tem praticado a palavra? Os teus filhos vê as práticas de Cristo na tua vida? Vê as práticas do Evangelho na tua vida? Vê as práticas da palavra de Deus na tua vida? Pode ter certeza, se eles verem a prática da palavra de Deus na tua vida, eles vão ser alcançados pela esta prática. Você será exemplo para os teus filhos. O teu próprio filho, tua própria família vão dizer: eu não quero nada com Deus, mas a minha mãe está orando por mim, o meu pai está orando por mim, o meu pai é um servo de Deus, a minha mãe é uma serva de Deus, o meu pai é praticante da palavra. Eu não sou praticante da palavra. Ontem veio um jovem fazer um trabalho para mim aqui na minha casa. E ele disse que a mãe dele era evangélica, mas ele não é, ele disse que ele não tinha nenhuma religião. Aí eu entendi, né, que ele não era congregante. Mas eu disse para ele, eu digo, meu querido, Jesus não é religião. Jesus não é religião, né? E aí ele começou a falar da mãe dele, que a mãe dele orava, que Deus deu uma casa para a mãe dele e que a mãe dele ensinava ali as coisas. Ele não era praticante, mas a mãe era. Só que no entendimento dele, ele acha que ele não é praticante daquilo que a mãe ensinava. Mas quando ele estava conversando comigo, gente, o Espírito Santo de Deus pegou e disse bem assim para mim: ele é justo. Ele gosta de tudo justo, de tudo certo. E ele conversando comigo, chegou o momento que ele pegou e disse assim: irmã, eu fui trabalhar no lugar que eu fiquei no lugar de uma pessoa que a pessoa estava sendo injusta com o chefe do lugar.
né, com o chefe da empresa. E ele, quando chegou lá, o chefe viu o lucro, né, viu o lucro na vida desse rapaz. Aí ele disse: mãe, tudo eu gosto das minhas coisas certinha. Tudo era anotado, tá aqui, ó, prestava conta de tudo que eu comprava, de tudo que eu gastava. E, sabe, ele conversando comigo e eu disse: meu Deus, o que o Espírito Santo tinha falado? Que ele era uma pessoa justa. Entendeu? Então, louvado seja o nome do Senhor. Quando você pratica a palavra de Deus, você é uma pessoa justa, gente. Porque tem muita gente aí que não tem prática da palavra de Deus. São aquelas pessoas que querem o bem para si, mas não querem o bem para o próximo. São aquelas pessoas que falam de Deus, mas tramam mal contra a tua vida, desejam mal para a tua vida, tem inveja da tua vida. Não tem prática da palavra na sua vida, não são praticantes da palavra de Deus. A sua casa não está na rocha, a sua casa está fundada na areia. Vamos continuar aqui e nossa casa, nossa vida tem que estar firmado na rocha. Que rocha é essa? É Jesus, gente. Que rocha é essa? É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E desceu a rocha, aprendemos que a prática da palavra nos faz sermos prudentes. Quando você pratica a palavra, você é uma pessoa prudente. Quando eu pratico a palavra, eu sou uma pessoa prudente. Aprendemos isso. Aprendemos que a prática da palavra faz. A minha casa está sendo firmada na rocha, firmada em Cristo, firmado no Evangelho, firmado na palavra de Deus. Aprendemos isso, não é só pedir uma palavra. Irmã, me dá uma palavra. Amém. A palavra está sendo dada, mas seja praticante dessa palavra para a tua casa estar sendo firmada na rocha. Então eu tenho que praticar a palavra para minha casa estar sendo firmada na rocha. E aí escute. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Então, olha só, a casa firmada na rocha, gente, veio ventos, veio rios. Olha só, os rios vieram para derrubar aquela casa. Olha só, preste atenção. Os ventos vieram para derrubar aquela casa, praticamente, né? Aquela casa, você tem passado por isso. Nós temos passado por isso, gente. Nós temos passado por dificuldade, por ventos, por tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele diz aqui? E combateram aquela casa, porém não caiu. Não caiu. Então, quando nós estamos firmados na palavra, somos praticantes da palavra. Pode vir o vento, pode vir as águas, pode vir o rio, pode vir o que vier, mas você permanece firme em Cristo. Então, nós estamos vivendo essas dores, nós estamos vivendo esses ventos, nós estamos vivendo o que você está vivendo aí todos os dias. Você sabe o que você está vivendo, eu sei o que eu estou vivendo, mas o que acontece? Você permanece firme. Por quê? Porque você é praticante da palavra, praticante da fé. A fé sem obras é morta. Então eu tenho que ter fé e tenho que ter as obras. Eu tenho que ter a prática da fé, a prática da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Aquela casa, porém, não caiu. Se você está de pé, é porque você tem sido uma pessoa prudente. Se você está de pé, é porque você está firme em Cristo. Você está firme na rocha, você está firme na palavra, você está firme na fé. Olha que maravilha, né? Então, ventos vão vir, gente. Nós temos que ter entendimento que nós passamos por esse vento, nós passamos por essas águas que querem nos afogar, que quer derrubar a tua casa, que quer acabar com você, na verdade, né? Quer acabar com a tua fé, mas você está aí, a cada dia vencendo, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, porque o que a palavra de Deus diz? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se você está firmado em Cristo, você é mais do que vencedor. Você não é vencedor, é mais do que vencedor. Não vencedor, gente, não é vencedor da medalha lá olímpica, não. É vencedor da fé.
É vencedor porque você lutou, você passou por dificuldade, mas você permanece na tua fé, olhando para aquele que te prometeu, crendo naquele que te salvou, crendo naquele que te resgatou, crendo naquele que não te abandona. Você está passando pela luta, mas o Senhor está contigo, meu filho, não te abandona. Eu te ajudo a carregar a cruz, eu acalmo o vento, eu acalmo a tempestade, eu derrubo o gigante, eu estou contigo nessa guerra. Continua comigo na minha presença e ser prudente e ser perfeito. Continua comigo na minha presença e seja abençoado por mim. Então, gente, as dores vêm, não é para a gente se afastar de Deus, é para a gente correr para Deus, é para a gente ficar com Deus, porque com Deus Ele nos ajuda, Ele abre o mar, Ele nos ajuda a vencer o dia de cada dia, gente. De cada dia que passamos, que vivemos, Jesus nos ajuda, louvado, a vencer as lutas do dia a dia, as dores que você tem passado. É como ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Você não vai viver chorando. Como ele disse, há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Você está plantando, mas você vai colher o bem que você plantou. Você vai comer desse fruto que você plantou. Ontem eu conversando com um rapaz, gente, e ele estava falando do testemunho da vida dele, né? Das lutas que ele enfrentou, da injustiça que ele enfrentou no trabalho dele. E ele dizendo, irmã, mas eu perseverei, e eu sei que aquilo que eu plantar eu vou colher. E ele estava contando que ele não gosta, né, de ser injusto com ninguém. Do jeito que o Espírito Santo falou para mim, gente, ele não era um congregante. Você está entendendo? Ele disse para mim, eu não sou religioso. Por que que ele não era religioso? Porque ele não vivia dentro do templo. Ele não vivia dentro do templo, né? Como muitos que vivem dentro do templo, mas não são praticantes da palavra. Como muitos que vivem dentro do templo, mas não são justos. Não são justos, são injustos, são pessoas que não querem o bem dos outros, só querem o bem de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo pegou e disse para mim, ele é justo. Olha como é que pode, gente. E ele foi contando, né? Ele foi falando da vida dele, da mãezinha dele que era cristã. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser semeada no nosso coração. E essa semente cresce. No céu vai ter muita surpresa, gente. No céu vai ter uma surpresa. No céu, aquela pessoa que você falava que não ia entrar, vai estar lá. E quem sabe que no dia do arrebatamento, porque no dia do arrebatamento você vai ver pessoas sumir pertinho de você, a qual você dizia que não ia subir. Ah, gente. Tem gente que você não conhece Deus, nós não conhecemos o que Deus faz, nós não conhecemos corações, gente. Muitas das vezes você julga as pessoas pela aparência, mas não conhece o coração dessa pessoa. E um coração justo, um coração não, que é praticante da palavra, gente, que é praticante. Os praticantes da palavra, eles não são religiosos, eles são praticantes da fé. Da fé, os religiosos mataram a Jesus. Os religiosos, eles mataram a Cristo, crucificaram a Cristo. Eles não praticaram a palavra, não praticaram. Mas aqueles que têm Jesus no seu coração, aqueles que têm a palavra no seu coração e praticam, eles são justos na terra, eles não são religiosos. E aqui é muita diferença, né? De religião para praticante da palavra. É muito diferente ser um religioso que para a sociedade está lá, dentro do templo, se possível 24 horas dentro do templo, mas não tem prática da palavra. Então, sem prática da palavra, não tem Cristo na nossa vida. Cristo na nossa vida nos faz termos prática dele, prudência, firmeza na fé. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, olha só,
Compará-lo-ei ao homem insensato. Aquele que não pratica a palavra de Deus é uma pessoa insensata, é uma pessoa louca, é uma pessoa sem direção, é uma pessoa que não é dirigida pelo Espírito Santo, gente. Então tem muita gente que fala o nome de Deus, que pede uma palavra para si, mas o que que você faz com a palavra que você recebe? Você coloca em prática? Gente, todos os dias nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, mas é para nós praticarmos. Eu estava conversando com uma irmã, ela dizendo, né, que ela estuda a palavra de Deus com a filha, e a filha estava passando por medo, a filha estava com a fé abalada, e a filha vivia com temor, com medo, no pânico. Eu disse, estuda a palavra de Deus, mas pede para Deus libertar vocês. Porque quando Deus nos liberta, Ele nos firma na fé, Ele nos firma na palavra, e Ele nos faz ter prática dessa palavra. E tem muita gente que estuda a palavra para ter conhecimento, mas não para ter sua libertação, gente. Antes eu estudava a palavra de Deus para me pregar a palavra, né? Mas eu não tinha entendimento de estudá-la para me libertar. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu disse, Senhor, eu vou fazer um propósito pela minha vida. Eu vou estudar a palavra porque eu quero ser liberta daquilo que falta em mim. Eu quero ser liberta, eu quero entender a palavra Senhor, ser liberta daquilo que o Senhor sabe que tem no meu coração. E, gente do céu, quando eu comecei a estudar a palavra, pedindo para Deus me libertar, eu fui vendo tanto do erro, eu fui vendo tanto do engano, eu fui vendo o quanto faltava em mim. Todos os dias eu vejo isso, todos os dias, o que ainda falta em mim, o que ainda falta em mim. Por quê? Porque eu coloquei no meu entendimento que eu não tenho que estudar a palavra para pregar para os outros. Eu coloquei no meu entendimento que eu tenho que estudar a palavra para a minha libertação, para mim ser praticante da palavra, para ser essa casa na rocha e não ser uma pessoa injusta, imprudente. Como ele disse aqui, louvado seja o nome do Senhor, insensata, que edificou a sua casa sobre areia. O que aconteceu? E desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Uma vez eu sonhei com uma pessoa que ele estava andando na areia. E onde ele andava na areia, afundava, né? Quando você anda na areia, teu peso afunda a areia. E eu disse, olha, você não está firmado na rocha. Gente, foi um sonho profético dentro da palavra. E eu disse para aquele irmão, você não está firmado na rocha. Porque aonde você pisava, afundava. Gente, para você ter uma ideia, essa pessoa se afastou do caminho do Senhor. Ela se afastou, veio as lutas, veio o vento, veio os ventos, veio as lutas, veio os rios, veio tudo isso e a pessoa caiu e a queda foi feia. E a queda foi feia mesmo. Entendeu? Mas Deus fez eu passar para aquela pessoa como ela estava com Deus. Era uma pessoa que pregava, hein? Era uma pessoa que pregava, era uma pessoa usada por Deus, era uma pessoa que estava dentro da igreja, sendo usado por Deus, mas não estava firmado na rocha, não tinha prática da palavra. E aí, quando veio as lutas, o que foi que aconteceu? A pessoa caiu. A pessoa caiu, gente. Caiu de uma maneira que a queda foi feia mesmo. Tá entendendo? Então nós temos que entender, gente. Nós temos que ser praticante da palavra. Não adianta você viver pedindo a palavra ou então pregando a palavra, mas quando vem uma luta, você não está mais na presença de Deus. Quando vem uma luta, você se afasta da presença de Deus. Quando vem uma luta, você não congrega mais, você não busca mais Deus, você não ora, você não jejua, até fala de Deus, mas não tem prática. Não tem prática do evangelho, não tem prudência na sua vida, não é uma pessoa prudente, ora faz isso, ora faz aquilo, faz as coisas sem pensar, não tem direção para onde vai do teu jeito, não ora para saber se é vontade de Deus, faz tudo da tua maneira, do teu jeito, porque aqueles que é firmado na rocha, ele sempre será dirigido por Deus. Aonde eles forem, é Deus dando a direção. O imprudente, gente, pode prestar atenção. Tudo que eles fazem não dá certo. Por que não dá certo? Porque eles são imprudentes.
Porque eles não são praticantes da palavra, gente. Tudo que nós estamos vendo, o que está acontecendo, é porque são pessoas que não praticam a palavra de Deus. São pessoas que não estão firmadas na rocha. São pessoas que até falam o nome de Deus, oram a Deus, pedem oração, pedem palavra, mas não querem saber de praticar a palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui que veio tudo isso, que aconteceu? Aquela casa que não estava firmada na rocha, que estava firmada na areia, ela desabou. Ela desabou, gente. Então, você tem passado por luta, por dificuldade, por problema, por abandono, por enfermidade. Você tem passado por tanta coisa, mas você continua firme aonde? Na tua fé. Você continua firme na rocha, você continua na presença de Deus. Não é o vento, não é o rio, não é as lutas, não é a tempestade que te derruba. Você até se balança, você até se machuca, mas você permanece na fé. Você está entendendo, gente? Você está entendendo que a prática da palavra te firma em Deus, te firma na rocha, firma a tua fé. Você não é aquela pessoa que não pode vir um vento que pronto já está caindo. Não pode vir aquela tempestade que pronto já está caindo, né? Não, pelo contrário. Você está vindo a luta, mas você está ali, firme, olhando para o alto, da onde vem o teu socorro. Você está firme porque o Senhor está segurando na tua mão. Filha, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Filho, esse vento, ele tá mexendo, né? Ele tá tirando as coisas do lugar. O que que o vento faz, gente? Ele vem soprando e vai tirando as coisas do lugar. Não é isso que o vento faz? Se você não fechar a janela, o que que acontece? Ele vem, tira as coisas do lugar de dentro da tua casa. Muitas das vezes o vento leva as casas, né? Leva telhado. Pois é. Mas o vento pode ter levado várias coisas da tua vida, mas você permaneceu na fé, você permaneceu na rocha, você permanece na salvação, você permanece na prática da palavra, e olhando para o alto, aonde vem o teu socorro, olhando para o alto, aonde vem a tua resposta, olhando para o alto, aonde vem o teu galardão, a tua vitória. Então estamos entendendo, gente. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por isso que Jesus é admirável, né, gente? Meu Deus do céu, não tem como não admirar a palavra de Deus. E porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus, ele ensinava com a certeza do que ele falava. Os escribas ensinavam, mas com dúvidas. Não com autoridade, não com unção, né? Você já viu pessoas que ensinam, mas não têm unção? Tem gente que acha que a unção está no grito, né? Está no sapateado, está no não sei aonde. Aí acha, aquela pessoa está no fogo, está rodando, está sapateando, está cheia da unção, né? Aí tem umas pessoas que pregam tranquilamente, com uma autoridade que só Jesus, né? E louvado seja o nome do Senhor com uma prudência, louvado seja o nome do Senhor, e permanece. E aqueles que estavam lá no tal do fogo estranho, sapateando, estavam lá pregando com eloquência, muitos estão caídos. A sua casa não estava na areia. Porque o fogo que desce do Espírito Santo para nossas vidas, gente, pode ter certeza que esse fogo é para edificar a nossa casa na rocha. O Espírito Santo sendo derramado na tua vida, ele te edifica a permanecer na presença de Deus. E a gente vê, eu conheço muitas pessoas que cuspia fogo, vivia no fogo, mas que hoje foram envergonhados. Que a sua casa não estava na rocha, estava na areia. Veio uma luta e a casa desabou e a vergonha foi grande. Eu conheço muitas, mas eu conheço aquelas que com tanta prudência, com tanta autoridade, tanto cheio do Espírito Santo, veio o vento, veio a tempestade, veio as lutas, mas permanecem na presença de Deus. Eu conheço várias pessoas que
Meu Deus do céu, que você olha e diz assim, não, Jesus não está na vida dessa pessoa, não. Não veio nada de Deus dessa pessoa. Aí, mas o que que acontece? Aquela pessoa está lá firme, firme com Cristo. E aqueles que estavam lá, né, achando que aos olhos dos outros que era o Espírito Santo, não era o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para Deus, para você: o Espírito Santo de Deus derramado na nossa vida, ele edifica a nossa vida. Se você fala em línguas estranhas, pode ter certeza que haverá uma edificação na tua vida. Se o teu corpo sente o Espírito Santo e você sente arrepios, fogo, você sente ali algo diferente no teu corpo, pode ter certeza que haverá edificação na tua vida, porque um povo que diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas vive em adultério, vive em mentira, vive em engano, vive fazendo aquilo que não é coisas de pessoas que praticantes da palavra, isso não veio fogo, nada do Espírito Santo de Deus, foi fogo estranho. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo derramado em nossa vida tem edificação na nossa vida. Tem edificação, gente. Tem casa firmada na rocha. Tem prática da palavra. Porque sem prática da palavra não tem como dizer que o Espírito Santo está na minha vida. Tem gente que, pelo amor de Deus, oh, Jesus amado, não fala em línguas, não sapateia, mas tem uma vida edificada, uma vida de prática da palavra. Está passando por ventos, está passando por tempestade, está passando por luta, mas continua na presença de Deus, continua na fé, continua olhando para o alto, continua sendo prudente e não insensato. Louvado seja o nome dos. Então, vamos ser praticantes da palavra. Porque a prática da palavra de Deus é o sinal que a nossa casa está firmada na rocha. Mas aquele que não tem prática da palavra de Deus, a sua casa está firmada na areia. Quando vir o vento, vai cair e a vergonha vai ser grande. Vai ser grande. Mas aquele que está firmado na rocha, que é praticante da palavra, pode vir o vento, pode vir as águas, pode vir o que vir, mas vai continuar de pé, vai continuar firme, vai continuar adorando e louvando a Deus.